Vamos conversar hoje a respeito do pecado e a sua remissão, a sua purificação, o seu perdão. Deus disse a Isaías, no capítulo 1, verso 18 até o 20, que se o homem voltar-se a Deus, se o homem ouvir a Deus, ele vai comer o melhor da terra. Mas se recusar e for rebelde, ele vai ser devorado à espada. É o que em síntese consta lá. Isaías capítulo 1, verso 18, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. É o que está expresso também em Deuteronômio capítulo 28, que trata das bênçãos e da maldição decorrente da obediência ou da rebeldia contra o Senhor. Mas aqui nós temos algo a ressaltar. E aqueles que cometeram pecado, e aqueles que estão arrependidos do seu pecado, que realmente estiveram em inimizade com Deus, mas querem se reconciliar, querem voltar a estar na presença do Senhor. Deus teve um plano para isso. Deus teve a salvação por meio de Cristo como instrumento, como ferramenta para aqueles que querem voltar a ter uma unidade com Ele. O arrependimento e a fé no sacrifício de Cristo é a ferramenta, é o instrumento para o perdão dos pecados. Em síntese, é isso que nós vemos através de Isaías capítulo 53, do que consta lá no verso 10 e 11. Falando de Cristo, Isaías é um prenúncio da vinda de Cristo e do acontecimento da vida dele, do que ocorreu na vida dele, a vida do Senhor, a morte na cruz, o sofrimento. Eu não vou ler todo Isaías 53, porque ele é um pouquinho longo, mas eu vou ressaltar exatamente a questão do perdão dos pecados, da remissão através de Cristo. Diz lá o profeta: Todavia ao Senhor, capítulo 53, verso 10 de Isaías, Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor se prosperará nas suas mãos. Verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, o verso 10 e o verso 11, eles apontam justamente pelo sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício substitutivo de Cristo. Todo aquele que nele crê, diz o Evangelho, todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê e confessar os pecados, e mudar de vida, e se arrepender, e nascer de novo, como disse a Nicodemos lá no livro de João, Cristo diz que tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? Se arrepender dos pecados, pedir perdão a Deus e crer no sacrifício de Cristo. Crer que Cristo é o Redentor, aquele que foi enviado por Deus para expiação, pelo sacrifício, pelos pecados da humanidade. Crer no sacrifício de Cristo pela humanidade é crer no perdão dos pecados e passar a ter uma vida de obediência. É isso, em síntese, que o Evangelho trata. Se arrepender dos pecados é urgente para se reconciliar com Deus. Pedir perdão a Deus, aceitar a Cristo, é obedecer os ensinos de Cristo. Nós vimos aqui em Isaías capítulo 1 que Deus
verso 18 até os versos 20, que Deus ele está disposto a se reconciliar com o homem. Ele está disposto. E ele criou esse instrumento, que está lá no Isaías 53, verso 10 e 11, que é a remissão, o perdão dos pecados por meio do sacrifício de Cristo. Por meio do que? Do arrependimento. O arrependimento, primeiro o indivíduo se arrepende. Depois pede perdão a Deus e passa a ter fé em Cristo.